pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa. Eu sou o Rômulo Dias. E estamos aqui mais uma semana para compartilhar a palavra de Deus com você aí de casa, através, da revista Conectar Mais, Nesse trimestre nós estamos falando um pouquinho sobre missões. Já temos alguns comentários aqui, ó. Ovelha Amarela, que é a Raquel Faustino, já está conosco. Caio Costa também. Então, galera, vai chegando, vai entrando aí na live. Temos muitas coisas para compartilhar na live de hoje. Inicialmente, vou trazer aqui os avisos, enquanto a galerinha vai entrando, deixar aqui meu agradecimento aos apoiadores. Sem vocês, esse projeto não poderia, estar tendo, uma continuidade. É vocês que nos ajudam, nos apoiam e mantêm de pé esse projeto. Então, muito obrigada a cada nomezinho que compõe. Tem até que atualizar, tem mais gente para entrar nesse quadro. Muito obrigada a todos vocês. E se você também quiser receber o nosso material didático, para quem não sabe, que material didático é esse? O material didático é tanto os slides que a gente usa aqui na live, quanto o material que a gente envia pelo e-mail, que é o plano de aula com questionário, aprofundamentos, dicas, todas essas questões. E também os slides. Então, na quinta-feira, geralmente, eu mando esse material para vocês e vocês podem estudar. É um apoio que você faz mensalmente, a partir de R$10, e você recebe semanalmente um material lá no seu e-mail. Então, quero deixar aqui meu agradecimento a todos vocês. Quem quiser fazer parte, basta entrar aqui embaixo no link, apoia-se Boa Semente Jovens. E quem quiser fazer pelo Pix, basta entrar no link, entrar no nosso grupo do WhatsApp, me encontrar e fazer esse apoio pelo Pix, tá bom? Então... Rapidinho, acho melhor você botar aqui, que acho que ele tá indo pro lado assim. O quê? A nossa câmera tá indo pro ladinho assim. Botar o quê? Tá caindo. Bota o mouse aqui em cima assim, ó. Mais fácil. Então é isso, tá, pessoal? Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por fazer parte desse projeto, tá bom? Então agora a gente vai iniciar a live de hoje, lição 3, missões e os atributos de Deus. Estamos aqui no comentáriozinho, como vai ler? Lohane Barbosa. Ou Lohani, né? Lohane Barbosa. Nossa. Linda. Não entendi nada agora. Lohane. Tudo bem, Lohane? Ô, Pai Senhor Jesus, muito bem ter aqui, muito bom ter você com a gente. E quem tá aí também ao vivo aí, comente. Comenta tá bom, aí, gente? pessoal. Voltou pro nosso horário habitual de terça-feira, né? Então estaremos aqui com vocês. É isso, vamos lá, vamos iniciar mais uma live. Abre aí a sua revista e faça essa live conosco. Verdade, não é só a gente que faz a live é uma troca de ideias, né? Como a Poliana bem fala, é uma sala dos professores. Então comente aí, a gente vai aprendendo com vocês aprendem com a gente, assim a gente cresce, né? No nosso conhecimento. É isso. Amém. Vamos lá, lição 3, missões e os atributos de Deus. Então vamos lá. Versículo do dia, na verdade tem de referência, tá em Efésios 2, do verso 1 até o verso de número 6. Versículo do dia, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Está lá em 2 Timóteo 1:9. Verdade aplicada, a própria essência de Deus faz com que ele anele em se relacionar com o ser humano, compartilhar de si mesmo e se derramar completamente sobre seus filhos. No momento de oração que nós fazemos no final, oremos para que possamos amar as almas perdidas assim como Deus nos amou. Os objetivos da lição são 3, está aí no slide. O primeiro objetivo, no tópico 1, relacionado ao tópico 1, é explicar o propósito da missão em Deus. O segundo objetivo, relacionado ao tópico 2, é apresentar o relacionamento com Deus como ímpeto da missão. E o tópico 3, que a gente vai comentar junto, mostrar que o amor divino é a base da missão. Introdução, antes de a gente começar os tópicos. A base do ímpeto missionário de sua mensagem na história da salvação se encontra na própria essência divina, no caráter de Deus e seus atributos. O Deus que se revela em Cristo é aquele que é amor e vai ao encontro do perdido a fim de resgatá-lo. Amém? Vai ser o que a gente vai comentar ao decorrer de toda essa lição aí, nesses 3 tópicos. E o ponto-chave, para finalizar, o reconhecimento e a manifestação da glória de Deus são os maiores e principais objetivos da ordenança. E é isso, está aberto aí mais uma lição.
possamos passar esses minutos aí aprendendo mais sobre o reino de Deus. É isso, galerinha. Tô muito animada para a aula de hoje, é uma aula muito importante. É uma aula que basicamente vai trazer aí mais uma das essências, né, do caráter de Deus, que é de fato o amor. E quanto que o amor ele está completamente ligado com missões. E aí, eu vou falar sobre alguns pontos que, coincidentemente, o ponto que eu vou falar é o ponto que você postou, sobre o livre-arbítrio. Não sei se Legal, o você vídeo que eu postei hoje, né? tem Acabei de postar, foi agora sim, de tarde. sim, Foi antes de analisar Quando eu certo. vi, tinha 15 minutos que você tinha postado, mais ou menos. Sim, poxa, é muito interessante. Sim. Inclusive, até segui, não me lembro qual o perfil do Também rapaz. não lembro. Mas acho Eu que sei é que eu Yuri o ouvi nome assim dele. por alto Acho e muito eu legal. falei, Não é o primeiro vídeo que eu vi dele, não. Eu já vi outros vídeos, mas bem assim interessante. que eu dele só ouvi esse vídeo que você postou, eu falei, caraca, é exatamente a ver com o que eu quero falar. Então a aula de hoje ela vai abrir várias janelas e aí a gente vai tentando responder. Porque a aula de hoje, acho que geralmente. Quer falar? Você esqueceu? Não, é algo muito nada a ver que eu pensei que agora, mas vai lá, comenta. Porque geralmente quando a gente fala com essa questão, sobre essa questão do plano de salvação, entra muito a questão do livre-arbítrio. Arbítrio. E aí é por isso que eu vou trazer algumas questões que com certeza o seu aluno, o jovem, já pensou sobre isso. E é importante que você, professor, tenha essa resposta na ponta da língua. Pode falar. Eu ia falar que eu gostei desse enquadramento, ficou bom. Gostou? Eu vou depois arrumar algum negocinho pra ele ficar bem assim em cima, que eu acho que a luz lá atrás e a gente aqui fica num ângulo legal, a gente fica sentado e filma o cenário ali atrás. Comenta aí, pessoal. Comenta aí, gente. Ficou muito bom, não Se ficou? vocês gostaram. Vai botar aí uns negocinhos na portaria pra preencher, mas gostei. Tá melhor já do que os outros ângulos. Comenta Na minha aí. opinião, singela opinião. Comenta aí. Quem tiver online, comenta também de onde que você é, que é muito importante. E agora a gente entra no tópico 1. Presta aí. Tópico 1, o propósito da missão em Deus. Deus estabeleceu o plano da salvação antes mesmo da criação, de modo que missões sempre estiveram no coração de Deus. A vinda de Jesus, sua vida, mistério, morte e ressurreição nos ensinam isto. Bom, aqui a gente já entra no questão, já entra no âmbito do plano. Desculpa. Ih, até caiu ali um pouquinho. É porque ela também não. Mas Mas tá tá bom. não? Acho que não, acho que foi. No tópico 1, galera, a gente já entra na questão do plano da salvação. A gente sabe que o plano da salvação, é o que já fala no ponto 1, ele não começa quando o homem cai ali no jardim. Não, o plano da salvação, ele existe desde antes da fundação do mundo. E esse plano da salvação, ele mostra a soberania de Deus, a presciência de Deus, que é algo que você sempre fala sobre isso, né? O fato de Deus saber o que aconteceria. E desde este momento, que tudo é planejado, tudo é feito, acontece ali o plano da salvação e ali está posto Cristo, o Salvador, aquele que iria redimir a humanidade. Então, você pode trazer diversas passagens que trazem essa questão de que esse plano não começou em Gênesis, começou muito antes, né? Como está tudo ali sendo planejado. Então, Apocalipse 13:8 é um dos versículos que falam sobre isso, e dentre outros mais. Então, nesse momento, você pode trazer algumas passagens que vai mostrar para o seu aluno que esse plano da salvação não é algo que foi quando Adão caiu, mas sim algo muito antes. Ali que tem a ver com a soberania e a presciência de Cristo. Então, a cruz, a gente entende que ela não foi um plano B. Não era algo, se der errado. Não, Deus já sabia que o homem teria... Vou tentar explicar melhor, vou tentar falar melhor. Mas aqui está no ponto 1, eu não queria misturar os pontos. Mas só para entrar aqui, a cruz ela não é um plano B. No tópico 1.1 eu vou explicar o porquê disso. Deus, quando escolhe Abraão, ali já estava posto um propósito de missões. Quando Deus escolhe Abraão, a gente já falou sobre as outras missões, né? Deus não escolhe Abraão para excluir as outras nações, mas sim para salvá-las através do povo de Israel, do povo hebreu, depois do povo de Israel, depois do judeu, né? Falamos um pouquinho sobre isso. E a partir do povo de Israel, né, que Deus vai trazer para si uma nação modelo. Era o plano, né? Era a questão ali inicial, o propósito inicial. Então ali, quando Deus chama Abraão, já tinha dentro desse plano um propósito missionário, um propósito de trazer à humanidade esse amor, trazer à humanidade essa salvação e essa palavra divina. Então, o tópico 1 está falando brevemente sobre o plano da salvação. Agora a gente vai tentar aprofundar mais essa questão. Um projeto na eternidade. O plano da salvação não foi projetado após a queda do primeiro casal no Éden. Pelo contrário, foi planejado na eternidade passada. Tal compreensão é denominada na teologia de protológica, que é o estudo
né, sobre o propósito inicial das coisas, ou o estudo do propósito inicial de Deus. Ou seja, em sua infinita sabedoria e ciência, né, que é a presciência de Deus, Deus sabia que o ser humano cairia de sua condição original. Desta forma, em seu infinito amor e misericórdia, planejou na eternidade um plano salvífico que seria realizado pelo seu Filho. Aqueles que foram alcançados pelo Evangelho vivem aquilo que Deus destinou para a humanidade lá nos tempos pretéritos, antes mesmo de toda a criação. Vamos lá, porque esse tópico é um pouco complicado e a gente tem que falar um pouquinho sobre a questão do livre-arbítrio. Primeiro, o tópico aponta essa questão da protologia, que é o estudo do propósito de Deus, do estudo inicial do propósito de Deus. É um ponto muito importante para abordar aí, que provavelmente no curso de teologia deve ser algo mais falado, mais aprofundado, mas é algo que o autor aponta. Segundo ponto é a questão do livre-arbítrio. Deus já sabia que o ser humano poderia cair. E aí entra uma questão que os jovens geralmente falam, né? Se Deus cria tudo perfeito, por que ele criou um homem imperfeito? Por que ele criou um homem que caiu? Ele, em sua majestade, em sua soberania, ele não poderia ter criado um homem perfeito no sentido de não cair? E aí entra o vídeo que você postou, que é a questão do livre-arbítrio. Deus não queria que o ser humano fosse uma marionete, que fizesse segundo a sua vontade. O fato de você ser livre sem escolha, não tem como você ser livre. Você só é livre no momento que você pode escolher e você escolhe a partir do que você acha importante. Porque às vezes a gente acha que a pessoa está no mundo e ela é uma pessoa livre, na verdade ela não é, porque ela está refém dos seus desejos. Ela está refém ali do pecado, do vício. A partir do momento que você vem para Cristo e você é lavado, remido, e você é comprado, e Deus te dá essa liberdade, você pode escolher. Você pode escolher voltar para o mundo, que Deus não aprisiona ninguém, não é esse Deus ciumento a ponto de aprisionar, ele deixa com que você escolha. Então você pode escolher ir ou você pode escolher ficar. E o livre-arbítrio, ele se faz justamente nesse cenário, onde Deus dá a possibilidade do homem escolher. E é aí que Deus prova o seu amor, né? De não fazer o homem uma marionete para si, mas alguém que fosse pensante. Porque é justamente isso. Quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, é no sentido de que Deus criou o homem com a capacidade de pensar, com a capacidade de escolher, com a capacidade de sentir. O que difere o homem do animal? É justamente essas capacidades, a racionalidade. Então, quando Deus faz o homem a sua semelhança, é nesse sentido, de ter a racionalidade dentro de si a ponto de escolher. Então, o erro do ser humano foi uma escolha e não uma vontade de Deus, não um propósito de Deus. Deus não queria, não uma falha de Deus. Então, grave isso. O erro do ser humano lá no jardim foi uma escolha e não uma falha de Deus. O homem escolheu cair, não foi lá algo programado para isso acontecer. Então, quando Deus ele coloca a árvore, né, o que a gente não sabe ao certo o que é esse fruto, mas a gente finge, né, a gente imagina que seja uma maçã. Quando Deus coloca isso no jardim, ele já sabe ali que haveria uma possibilidade da queda. E tendo essa possibilidade da queda, existia ali um plano de salvação. Na verdade, Deus sabia que isso poderia acontecer. Não era nem possibilidade. Isso aconteceria. Que aconteceria. Por isso que não é um plano B, né? Por isso que não é algo, se der errado, não. Vai dar, né? O ser humano, ele vai ser. Mas já tem ele vai ser ali influenciado pelo pecado, influenciado pelo mal, mas eu já tenho um plano. E esse plano envolve entregar o meu filho, né, em prol da humanidade. E isso tudo resume o quê? Em amor, né? Um grande plano de salvação. Porque a gente fala que a Bíblia, tem que falar um pouquinho mais devagar, porque comentaram no vídeo que eu falo muito rápido. A Bíblia, eu fico muito empolgada, né? Ela é um grande livro de romance. A Bíblia, ela não está preocupada em explicar os dinossauros, é o que a gente sempre fala. A Bíblia não está preocupada em explicar sobre o Big Bang. A Bíblia não está preocupada em falar sobre os milhões de anos que a planeta Terra viveu em treva. Não é sobre isso. A Bíblia é sobre o amor de um criador com a sua criatura. Então, é sobre esse plano de salvação, é sobre esse plano de redenção, é sobre missões. Então, esse é um pouquinho o tópico 1.1, e eu responderia isso para os alunos, porque, de fato, a gente acaba se perguntando sobre essa questão. Se Deus é perfeito e criou uma criatura, né, a sua imagem e semelhança, por que essa criatura, ela pecou? Desculpa. Por que essa criatura, ela caiu? Existia falha em Deus? Na verdade, não. Foi uma falha aí do ser humano, foi uma escolha do ser humano. Então, e isso aí a gente faz um contraponto entre permissão e vontade.
Não era da vontade de Deus que o homem caísse, mas Deus permitiu que o homem caísse. Show? Quer acrescentar alguma coisa? Então, não só uma frase, é isso aí. Ser livre não é você fazer o que você quer fazer. E você tem o poder de escolha. Sei. Justamente ter o poder de escolha. Ou seja, ser livre não é você fazer o que você quer fazer. É você saber que você pode, mas mesmo assim você escolhe não fazer. Escolhe não fazer. Ser livre é isso. Ser livre é não ser refém de você mesmo. Exatamente. É isso. E aí, agora a gente entra no tópico 1.2, missões, a manifestação da glória de Deus. O plano da salvação, executado por Cristo, serve à vontade estabelecida por Deus na eternidade, chamada por Paulo de propósito eterno, né? O eterno propósito. Sendo assim, a ação de Cristo é a expressão do amor do Pai, como um propósito de revelar sua glória ao seu louvor. Deus não precisa de nada. Logo, a manifestação de sua glória e louvor é, na verdade, uma das maiores bênçãos que a criação pode receber. Pois compartilhar e vivenciar a glória de Deus é encontrar o seu propósito e significado de existência. O ser humano só encontra a verdadeira vida quando retorna à sua condição original, ser humano de Deus. Esse tópico ele é muito importante porque ele fala justamente sobre o vazio que muitas das vezes o ser humano enfrenta, né? Aquele que não conhece ainda Deus. Ele vai procurar preencher esse vazio com dinheiro, ele vai procurar preencher esse vazio com drogas, ele vai procurar preencher esse vazio com pessoas, que é ainda mais perigoso. Então, e ele nunca vai conseguir preencher, ele só vai conseguir preencher quando ele tiver de fato esse contato com o Criador, quando ele de fato se encontrar com aquele que o fez, e é exatamente, esse Criador é exatamente do tamanho do vazio que ele sente. Então, hoje nós nos sentimos completos porque nós temos esse Criador dentro de nós. Nós temos esse Deus junto, né, na nossa vida, em todos os nossos caminhos. Então, é que a gente venha apresentar, a gente sabe que, a gente sempre fala sobre isso, né? A gente sabe que o Evangelho ele é um presente, a gente não pode guardar isso pra gente enquanto muitas almas lá fora estão precisando, estão padecendo, estão se matando, estão, né, se degladiando, e a gente sabe que esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Então, missões é isso, é você apresentar o Criador àqueles que têm vagado por aí, têm buscado preencher esse vazio com outras coisas. Então, quando a gente se encontra com esse Deus, quando a gente se encontra, né, com o nosso Pai, tudo passa a fazer sentido, tudo passa, né, ter um propósito nas coisas, sua vida passa a ter um propósito. E a nossa vida, o maior propósito da nossa existência é louvar ao nosso Deus, é fazer parte desse grande plano de salvação, né? Óbvio que o ápice foi ali na cruz, quando nós fomos, né, perdoados e comprados e lavados, mas nós também fazemos parte do plano da salvação quando a gente encontra esse Deus e fala sobre esse Deus e prega sobre esse Deus. Então hoje, nós, em 2025, dia 15/7, né, estamos aqui fazendo parte desse grande plano, que é estar aqui pregando a palavra de Deus. Então, é um pouquinho sobre isso. 1.2, missões e a manifestação da glória de Deus. Muito bom, muito bom. Então, vamos continuar seguindo essa mesma linha aí, falando um pouquinho do Antigo Testamento, do Novo, e o quanto esse propósito da missão estava no coração de Deus desde sempre. Então, vamos lá, tópico 2, o relacionamento com Deus como ímpeto da missão. Por Deus ser amor e nos amar, ele deseja resgatar o ser humano da condição de caído e pecador e colocá-lo na condição de filho e de herdeiro. Esse tópico aqui é interessante, que é justamente o que Cristo faz por nós, né? Quando ele morre na cruz, ele nos faz co-herdeiros juntamente com ele. É como se ele tivesse uma herança e ele falasse assim, não, eu não quero só para mim. Eu realmente vou dividir isso daqui. E é isso que Cristo faz por nós na cruz. Tópico 2.1, Deus Pai como missionário. Deus é a fonte de toda bondade, luz e misericórdia. Ele deseja compartilhar de si mesmo a todos os seres humanos, de modo a se relacionar conosco como pai e amigo. Ele deseja em seu íntimo abençoar a todos e resgatar aqueles que estão em trevas e trazê-los para a sua maravilhosa luz. Está lá em 1 Pedro 2,9. Desta forma, a iniciativa da salvação e busca pelo perdido inicia pelo próprio Deus, Pai, que nos amou quando ainda éramos pecadores. Fala muito esse versículo aqui, né? Foi ele mesmo que nos enviou e o seu único filho para nos resgatar. E só porque nós temos muitas coisas interessantes. O primeiro, ele vai apresentando o plano, né, salvífico de Cristo. Na verdade, o plano de Deus desde sempre para salvar a humanidade, né, salvar o caído. Então, acho que tinha travado. Para salvar o caído. Então, você vê esse constante desejo de Deus de buscar a sua criação, né? Como Poliana bem pontuou, a Bíblia é um grande livro de amor.
um amor de um Deus para com a sua criação. Então, ele nos ama como criaturas, né? Então, ele vai em busca do ser humano, mesmo o ser humano falhando com ele, cometendo pecado ali no início e falhando, assim como você falha hoje também, e Deus não continua te buscando. Então, é sobre isso. Aí ele traz aqui dois pontos interessantes. O primeiro é que Deus ele quer se relacionar conosco. Eu já falei aqui inúmeras vezes, né? Quando Deus ele cria um homem para ser um ser de relacionamento, um ser que deveria se relacionar com o seu Criador. Por isso, né, que Deus descia ali, falava com Adão, tinha aquele momento do entardecer ali com Adão, comunicava com ele. Fico imaginando como Deus conversava com Adão, né? Perguntava como é que tinha sido o dia dele e tudo mais. Hoje nós podemos fazer isso em oração, né? Então você pode fechar seus olhos, através de olho aberto mesmo, ajoelhado, não ajoelhado, isso tudo vai em questão de reverência. Mas a questão que eu estou te falando é que você pode falar com o seu Criador, você pode ter esse momento, assim como Adão tinha, você tem essa oportunidade hoje. Não acho que era só para Adão aquilo dali, é para você hoje também. E aqui ele apresenta nesse Deus que se relaciona com a sua criação, dois pontos importantes, um Deus que é pai e um Deus que é amigo. O pai, para mim, ele tem a principal função, na verdade, de criar o seu filho. E criar o seu filho nada mais é do que corrigir o seu filho. Então você vê um Deus que será apresentado na minha Bíblia muitas das vezes como um Deus que corrige, um Deus que realmente necessita que seu filho esteja na linha e mostre para ele ali o que é certo e errado e tudo mais. O amigo também tem um pouco dessa função, claro que o pai é muito mais forte, né, sobre isso, mas o amigo tem a função também de aconselhar, né, um verdadeiro amigo fala pra gente quando a gente está errado, quando a gente está falhando. Então o amigo ele chega para você, ó, isso aí não tá muito certo, isso aí você precisa melhorar. Então o amigo ele tem essa questão de direcionar também e de te apontar, talvez, ou de te abrir os olhos. Então você vê essas duas funções de Deus sendo muito bem postas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Um Deus que é pai e um Deus que é amigo. Enfim, esse é o primeiro ponto que eu queria comentar. Segundo ponto aqui é a ideia de que Deus quer sempre buscar o caído. Aqui ele fala, ó, ele deseja em seu íntimo abençoar a todos e resgatar aqueles que estão em trevas e trazê-los para a sua maravilhosa luz. Dessa forma, a iniciativa da salvação em busca pelo perdido se inicia pelo próprio Deus. Olha que interessante. A busca pelo caído não se inicia por nós que somos missionários nos dias de hoje, levando e propagando a palavra de Deus. Se inicia pelo próprio Deus. E você vê reflexos disso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Poliana falou um pouquinho do livre-arbítrio, né? Falou da pessoa de Adão. Vamos lá, vamos tentar conjecturar aqui para entender isso no Antigo e no Novo. No Antigo Testamento, quando Adão peca e ele falha com Deus, quem vai buscar Adão? É o Deus. Não é Adão que vai buscar Deus por ter caído. É Deus que vai buscar Adão. Ele vai lá, desce novamente, como eu te falei, né? Todas as tardes Deus descia com Adão. E nesse momento que ele tem para descer ali com Adão, que ele espera se relacionar com ele, Adão se esconde. Ou seja, o Deus que criou o homem para ser relacionamento, o homem se esconde de Deus para não se relacionar com ele. Por isso que o pecado, a pior coisa que o pecado vai te trazer é o afastamento de Deus. É quebrar o relacionamento que você tem com ele. O pecado ele traz muitas coisas ruins na sua totalidade, mas a pior coisa que o pecado pode fazer é cortar o relacionamento que você tem com ele. Então, nesse momento, o homem peca e esse ser que era para ser de relacionamento que Deus criou, decide, né, em algum momento, se esconder de Deus. Então Deus vai no Antigo Testamento, o homem após a sua queda, após ter falhado, após ter comido do fruto que não era para ser comido, Deus vai lá e age ainda assim com misericórdia, procurando Adão. Adão, Adão, onde você estás? E aí Adão fala, ó, me escondi, me temi, e aí tudo mais, e aí nós temos todo esse plano aí que a gente já conhece bastante. Mas a questão é, Deus no Antigo Testamento mesmo, o homem falhando, Deus busca o homem nas trevas onde ele estava ali vivendo, após o pecado. Pois bem, agora nós temos o reflexo agora do segundo Adão no Novo Testamento. Quando a gente vai para o Novo Testamento, é novamente Deus buscando o homem. Agora, não descendo como ele desceu para falar com Adão, mas enviando o seu filho. Agora não é Deus que desceu ali no jardim e falou com Adão. Agora ele envia seu filho para descer à humanidade caída e, através disso, poder novamente dar a oportunidade do homem de se relacionar com ele. O que Cristo morre na cruz e dá a oportunidade para a gente de novo é novamente trazer o ponto de se relacionar com Deus. Então, quem busca o homem na perdição onde ele está é o próprio Deus. Eu já ouvi uma frase muito interessante que fala assim, eu encontrei Jesus, né? Quando fala assim, eu tava ali vendo minha vida desregrada e encontrei Jesus. Não foi Jesus que você encontrou.
Jesus te encontrou, porque quem estava perdido era você, não era ele. Ou seja, em algum momento Cristo te encontrou e você se fez disponível. Então, guarde isso daí, que é importante. Às vezes são coisas que a gente vai falando, mas faz muito sentido. Na verdade, você não encontra Jesus. Jesus não está escondido, esperando você encontrar ele com uma brincadeira de pique-pega. Pique-pega não, pique-esconde. Não é sobre isso. Cristo está acessível. Agora, você tem que se permitir Cristo achar você. E quando ele achar, você esteja com o coração aberto para aproveitar esse evangelho. Então, só trazendo um contraponto aqui. Quando Deus ele tem esse caráter missionário de buscar um homem onde ele está caído, ele vai tanto no Antigo Testamento, como ele buscou Adão, como ele vai também nos dias atuais para buscar eu e você, que um dia estávamos perdidos, e um dia ele nos tirou das nossas trevas para a sua maravilhosa luz. E no final ele fala que mesmo nós sendo pecadores, morrer por alguém bom era algo fácil, mas Cristo prova o seu amor por nós, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, mesmo na natureza do pecado, mesmo segundo as suas dificuldades, mesmo segundo seus vícios, a sua falta de noção, de resgate, mesmo assim Deus foi até você e te resgatou. Então, aproveite. Então, Deus é um pai, Deus é amigo, Deus é um Deus que resgata, Deus é um Deus que buscou no Antigo Testamento, buscou no Novo Testamento, através da pessoa de Cristo. E Deus é um Deus que tem um caráter missionário. Então, se ele tem um coração missionário, você também precisa ter. Então, esse é um ponto 1. Tem algo para acrescentar? Não. 2.2, perdão. Falei agora 2.1, 2.2. Deus que está à procura. Em João 4:23, Jesus afirma que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. A palavra aqui é zeteu. Imagino que é assim que pronuncia. Transmite a ideia de alguém que busca a procura e procura algo. Outra informação pertinente é o tempo verbal no grego, que significa que esta ação é contínua. Ou seja, Deus está agora mesmo à procura de verdadeiros adoradores. O nosso Deus não é um Deus que está estático, que se encontra dormindo, sentado em um trono distante. Mas o nosso Deus dormindo e sentado em um trono distante. Mas o nosso Deus é um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Novamente, nós temos 2 pontos aqui interessantes. O primeiro é a ideia de que Deus está à procura. Essa procura me fez pensar muita coisa. Ou seja, assim como Deus procurava lá atrás, ele continua procurando hoje. Deus está numa constante busca, numa constante procura. Ele fala que esse tempo verbal no grego significa uma ação contínua, ou seja, algo que não para. Assim como ele procurava lá anteriormente, lá nos profetas, e buscava alguém dentro do povo para ser porta-voz da sua mensagem, ele continua buscando alguém para ser porta-voz nos dias atuais. Então, esse tópico aqui, o que eu poderia trazer de profundo e trazendo bem para a nossa realidade, é que você pode ser esse a quem Deus procura. Sabe que eu te falei lá atrás que, na verdade, nós estávamos perdidos, né? E Cristo nos encontrou. Amém. Só que nesse ponto aqui, a partir desse momento que tem a regeneração e a conversão, agora quem está à procura é Deus. E nesse momento, você e eu podemos nos fazer disponíveis. Agora, se Deus está procurando esses verdadeiros adoradores, que ele possa encontrar em mim e em você esse coração de um verdadeiro adorador. E o verdadeiro adorador é aquele que vai cair em alguns momentos, vai falhar em alguns momentos, mas ele não está debaixo dessa natureza, ele não está debaixo do jugo do pecado. Ele é alguém que reconhece e está ali num bom rumo. Então a questão é, não estou trazendo a ideia de nós sermos perfeitos, mas e sim de vivermos em um coração grato, onde nós venhamos a uma constante busca dessa perfeição. Talvez perfeito a gente nunca vai ser, somente Deus é perfeito. Mas a gente pode continuar buscando, para que venhamos a nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Então, o verdadeiro adorador é esse. É o coração que foi tocado por esse evangelho e que está disponível a comunicar. Então, eu te faço uma oração aqui, e a minha oração pela sua vida, e eu peço que a sua esteja pela minha também, é que nós venhamos a ter esse coração de um verdadeiro adorador. Um coração que, de fato, é um coração genuíno, em uma constante busca, em uma constante melhora. Todos os dias é uma nova oportunidade. Todos os dias é entender que eu sou livre em Cristo, não estou aprisionado nos meus desejos. E entender também, aqui no final, ali, no segundo ponto, é entender que esse Deus que está à minha procura também não está dormindo. Deus não está de braço cruzado lá em cima, apontando, né? Ou simplesmente nem dando ordem nenhuma, simplesmente dormindo e aguardando a sua volta.
Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos num Deus que criou a humanidade e continua intercedendo por ela. Ele pode não estar aqui conosco, ao nosso lado fisicamente, assim como estava com os discípulos lá anteriormente, mas ele está em nós, né? E através de nós. Então você manifesta esse coração, que realmente é um coração verdadeiro, de um verdadeiro adorador, comunicando e conhecendo esse Deus cada vez mais. Então, a minha oração é essa. Que nós viemos a entender que nosso Deus está à nossa procura de verdadeiros adoradores, que você e eu sejamos esses verdadeiros adoradores e que nós viemos a entender que esse Deus não está dormindo, e sim direcionando os nossos atos, cada uma das nossas propostas, cada uma das vezes que nós levantamos, cada pessoa que ele nos sabe quando Deus ele vai tocando no seu coração para que você alcance alguém ou que você fale com alguém, que você possa, em nome de Jesus, desbloquear isso no seu coração. Que quando Deus vier a te chamar, você de fato possa se apresentar para ele como verdadeiro adorador e alcançar outras pessoas também. Então é isso. É mais um tópico, talvez colocando um pouco mais no nosso cotidiano aqui, mas eu acho muito pertinente isso. Amém. É isso, muito bom. Extremamente inspirador e... Ih, tá travando ali. Segue travando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Voltou, acho. Esse tópico 2.1, ele é muito interessante, né? Deus Pai como missionário e essa ideia que você sempre fala, né? Que não é o homem que busca Deus, né? O homem que é encontrado por Deus. Não é um homem que encontra Deus, mas sim Deus que encontra o homem. Esse grande desejo que Deus tem de fato, se relacionar com aqueles que querem se relacionar com ele, né? Então, esse tópico 2.1, ele é extremamente, assim, inspirador. E o 2.2 também, né? Um Deus que está à procura, que entra nessa parte que eu falei com vocês. Então, assim, muito bom. Essa lição tá muito boa. Eu acho que uma coisa que a gente sempre fala aqui da revista dos adultos, né? Que a gente está passando também, a gente acaba falando. E a lição anterior falou um pouquinho sobre gnosticismo, né? Da ideia de um Deus que é inacessível. Não, o mundo foi criado por alguém inferior, um Deus inferior, menor, que criou o mundo, e o verdadeiro Deus está inacessível. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que esse Deus, que de fato era inacessível pelo homem, mas ele se faz acessível. Então, na pessoa de Cristo. Então, para os gnósticos, né, para aquelas pessoas que realmente não acreditavam, não é possível isso acontecer. Como é que esse Deus vem em carne e se torna acessível a um homem? Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia, entender que esse Deus que era inacessível por nós se faz acessível para que nós venhamos a conhecê-lo cada vez mais. Então, essa é a grande virtude do Evangelho, essa é a grande virtude da boa notícia, de que não é o homem que alcança Deus, e Deus que alcança o homem. Não é o homem que simplesmente com meritocracia alcança. Não é sobre isso. É um Deus que entende que mesmo nós venhamos a ser falhos, ele envia o seu único filho por amor a nós. Então isso é muito forte, gente. O Evangelho, a história do Evangelho é maravilhosa. Então guarde isso. É um Deus que de fato poderia ser inacessível, mas ele se fez Poderia ser acessível. indiferente. Poderia ser indiferente, mas não. Ele continua guardando seus dias, se importando com o seu levantar, com o seu deitar, com cada palavra que sai da sua boca, com o seu coração. Ele se importa com você. Desde as coisas mais mínimas até as coisas mais difíceis que você possa encarar, Deus é um Deus que se importa. E ponto. E se fez acessível. Então, aproveite essa acessibilidade que Deus te deu. É isso, tem até um hino. Eu vou até pesquisar aqui quem é que canta. Ele é muito bonito. O nome do hino... Só os mais velhos vão conhecer. Acho que nem o Romulo conhece. Ele é mais velho que eu. J Neto. Acho que é J Neto. Não é J Neto. Pera, gente, eu vou lembrar que esse hino é muito importante. Eu vou até depois botar no grupo. É alguém que se importa com você. Gente, ele é tão antigo que ele nem tem. É do Vitorino Silva. Alguém que se importa. Quem conhece aí, comenta aí. Aquele sim, volta. Não. Vou botar o link no grupo. Depois os irmãos ouvirem. Mas alguém que se importa, do Vitorino Silva. É um hino, assim, muito lindo, mas que é exatamente isso. Né? Quando você pensar que ninguém se importa com você, que ninguém te ama, existe um Deus, que não é pouca coisa, é muita coisa. Um Deus que se importa com você. Ele é muito lindo. Vou botar depois o link no grupo. E agora a gente entra no tópico 3. Raquel Faustino comentou, é meio cenário. Amor. Amém. Muito obrigado. Deixa eu botar mais coisinhas. É que eu gostei do ângulo. Ficou assim, ficou bem legal. E agora a gente vai fazer o Calor Acesa, né? Também. É isso aí. Diferente. Tópico 3, o amor divino com base na missão. Como base da missão.
Bom, Deus está à procura do ser humano. Ele nos busca incansavelmente, pois o amor quebra todas as barreiras. Todo aquele que ama, ama porque Deus o amou primeiro e derramou o seu amor em nossos corações. Então a gente não ama Deus porque... Agora não perdi. Como é que é aquela frase? O amor nos amou, né? Ele nos amou primeiro. Então eu não amo a Deus, mas Deus me amou primeiro. Para né? que você me ama. Sim, exatamente. Então o amor nos amou. O amor de Deus capacitou a amar. Nos ensina. Nos ensina, nos É capacita. verdade, porque nem todo mundo ama Deus. Porque nós, por nós mesmos, a gente não sabe o que é amor. A gente não sabe. O amor, não tô nem falando com amor para com Deus, mas o amor ali, em sua essência, a gente não sabe o que é amor. E o amor não é algo que, ai, Deus me dá amor. E vai derramar farelo de amor na sua cabeça. Não, Deus vai te dar situações para amar. E amar é algo tão divino, que somente a partir de Deus, né, através de Deus, que a gente pode conhecer esse amor. Então, E amor é interessante, né? Porque se a gente botasse no grego, realmente tem diferentes palavras para amor. Tem o amor filéu, que é o amor de um irmão para com o outro. Eu ouvia com pronunciamento filéu. Mas enfim, talvez seja a conjugação do filhos, enfim. Não sei. Mas a questão é um Deus que esse amor de um para com o outro, de um amor fraternal, talvez. Aí, viu? Filéu. No caso é amizade, você falou de um... Então, um amor de amizade entre irmãos, eu ia falar sobre isso. Aí nós temos uma outra conotação de amor, que é o amor eros, né? O amor de... Busquei de novo. O amor de um homem para com a sua mulher, que é o amor sexual e tudo mais. E nós temos o amor ágape, o amor ágape, que de fato é o amor perfeito, é o amor sacrificial, só Deus entregou por nós. Então, a ideia é que nós venhamos a experimentar desse amor e buscar esse amor. Um amor que de fato é sacrificial e o amor que vai até o final, né? É o amor, ágape é o amor que vai até o final, é o amor que não abandona, é o amor que não larga de mão. E não é um amor que busca os seus interesses, é o amor que mesmo assim foi até o final. Mesmo você sendo dessa natureza caída e pecaminosa. Então, o amor eros, de um homem para com a sua mulher, imagino que um precisa amar o outro, né? Então, assim, um amor filial de amizade, um também precisa amar o outro. Então, ou seja, eu estou dizendo que precisa haver dedicação das duas partes. Agora, o amor ágape se torna um amor perfeito, que mesmo você, mesmo muitos, na verdade, você não, porque você aceitou a mensagem e vive pela mensagem. Mas o amor ágape é um amor onde muitos não vão reconhecer esse amor, mas mesmo assim esse amor não está limitado ao que o outro pensa. E sim, foi capaz de ir até o final. Por isso, a gente volta aquele versículo, Deus nos amou e mesmo assim, sendo nós ainda pecadores, ele morreu por nós. Então é sobre isso. É um amor que vai até o final e não busca os seus interesses. É um amor de ação e não espera uma reação. Isso é muito forte. Sim, e sobre esse amor ágape é justamente o que o tópico 3.1 fala. Um dos atributos comunicáveis de Deus é o amor. Esta é a essência mais sublime do seu caráter, o amor ágape, de autodoação, entrega voluntária e valorização. Confirmação. Ele compartilha o seu amor na eternidade com as pessoas divinas, o Filho e o Espírito Santo. Seu amor é tão grande que deseja transbordar de si mesmo a toda a criação, pois todo o amor que temos procede de Deus, e todo aquele que ama é filho de Deus. Ao entender que o amor deseja o bem ao próximo, fica fácil entender por que missões estão no coração de Deus, pois ele deseja resgatar das garras do pecado, das trevas e da condenação eterna do pecado. Por isso que lá no início eu falei que amor e missões andam juntas, porque Deus, ele ama tanto a humanidade que ele deseja salvar das garras do pecado. Porque em outras mitologias, como a grega e a nórdica, a gente vê deuses completamente distante da sua criação, muito pelo contrário, e não só distante, mas eles odeiam a sua criação muitas das vezes. Eles se relacionam, não quer se relacionar com o homem, né? Eles se relacionam ali entre os deuses e tudo mais, vez ou outra eles capturam uma humana, fazem um filho com a humana, mas mesmo assim é algo muito odioso, algo muito hostil, né, da relação. E na nossa, no que a gente acredita, né, no que a gente vive, a gente vê um Deus que quer se relacionar com o homem, que quer buscar, que quer salvar, que quer ter um relacionamento, que quer abençoar, né, e que quer trazer para a vida eterna. Então, se a gente fosse comparar com todas as mitologias existentes e humanas, a gente veria essa contraposição de um Deus perfeito com deuses, né, imperfeitos. Então, assim, o amor, ele é o fundamento da palavra, né, de Deus. O amor e missões andam juntos. Por isso que é algo que a gente, muitas das vezes, não nasce com,
muitas pessoas vão passar a sua vida e não vão conseguir experimentar esse amor somente quando ela vem para Cristo. Então, pode ser que elas não experimentem o amor de uma mãe, um amor de um pai, um amor de um marido, de uma esposa, de um filho, mas em Deus ele pode, né, experimentar o maior amor possível, que é o amor de um Deus para sua criação. E a partir desse amor gerar outros tipos de amor, né? Que quando ele tiver filho, ele vai poder dar para o filho o amor que ele recebeu desse pai, esse amor ágape. E a partir disso, os outros tipos de amor, eu esqueci agora a palavra, passam a fazer sentido e passam a florir. Passam a florir justamente a partir desse amor ágape. Então é um pouquinho sobre isso, 3.1, Deus te ama. Muito forte, de fato é isso mesmo. Acho que o amor de Deus é referência para os outros amores que nós temos. Porque o amor de Deus nos capacitou a ter os outros amores. Então, se eu tenho a Poliana, foi Deus que me deu a Poliana. Então, eu sou capaz de praticar o outro amor que eu tenho por ela em razão disso. E interessante também, né? Deus ele exige do homem um amor que venha a ser como Cristo amou a igreja, ou seja, o amor total. Então, o amor do homem para com a sua mulher tem que ser um amor ágape, um amor sacrificial, de ir até o final. Então, é isso. É um amor de referência mesmo, a maior referência de amor. Então, é sobre isso. Vamos lá, 3.2. Um Deus que deseja abençoar. Ao compreender que Deus é maior, Deus é amor, que amou o mundo de um jeito inominável e enviou o seu Filho para nos resgatar, está lá em João 3,16, como você bem conhece, né? Que ele é Pai, amigo e vive na luz inacessível, podemos entender que a busca do perdido e pecador é a base da missão da igreja, ou seja, missões é a parte mais importante. Ele fala aqui no final que eu achei muito interessante. Os seres humanos só serão verdadeiramente abençoados quando viverem de fato o amor de Deus. O foco e objetivo das nossas vidas não devem ser nem no dinheiro, nem nos prazeres sexuais, o orgulho ou as posições de destaque, mas sim o verdadeiro relacionamento com Deus, vivo, que nos faz ser abençoados e abençoadores. Esta sim é a melhor e maior bênção que podemos receber. Então esse tópico aqui é muito bem autoexplicativo e só um ponto aqui nele que eu acho muito importante. Botei aqui para mim. A verdadeira bênção é conhecer a Deus. Então, se a gente pudesse finalizar bem esse tópico aqui, que tem envolto de missões e tudo mais, mas o ponto principal e o privilégio maior que você tem na sua vida é o privilégio, novamente eu uso essa palavra, de conhecer a Deus. Às vezes você está em busca aí, né? Porque não são coisas erradas, né? Desde que o seu coração não esteja diretamente nisso. Mas assim, hoje nós vivemos em um mundo onde nós precisamos ter um dinheiro para sustentar uma casa, para fazer uma faculdade, às vezes, ou para ir em busca dos nossos sonhos. Então, às vezes, você está nessa constante busca. Mas os prazeres da vida não estão nisso. Também não está em uma pessoa que você vai determinar seus prazeres sexuais, ou no mundo aí onde diz que tudo é liberado, né? Que você pode ter qualquer pessoa no momento que você quiser, e não é sobre isso. Os prazeres do mundo não estão nisso. Nessas coisas que são perecíveis, num desejo que você vai ter, talvez, ali de uma droga, que você vai se sentir bem no início, mas depois aquilo vai te corroer por dentro, vai voltar todo aquele peso e você nunca vai poder superar isso. Então, não são prazeres momentâneos, que o dinheiro vai comprar, que o sexo vai comprar, que a droga vai comprar, mas sim um prazer eterno. Se você tem um prazer que você pode viver e uma bênção que você pode viver todos os dias, é o privilégio de conhecer a Deus. E o quanto nós temos negligenciado isso, né? Todo dia que você acorda, é um dia que você tem uma nova oportunidade de conhecer mais esse Deus. Um Deus que fez pela sua vida, continua fazendo, que está acessível a você. Caiu? Caiu? Voltou. Voltou, gente? Ixi. Saiu da própria fechada. Voltou? Então, enfim, só finalizando aqui, o maior prazer que você tem não estão nessas coisas perecíveis, e sim na capacidade que você tem e no privilégio que você tem de conhecer a Deus. Então, use essas oportunidades que você tem no Deus que está acessível, como nós falamos nos tópicos anteriores, um Deus que poderia sim ser inacessível, mas ele se fez acessível, enviou seu filho morreu na cruz e te deu livre acesso, uma oportunidade que você é único, você pode ter isso. Então Deus é um Deus também que não tem seus favoritos. Ele não se importa mais com um do que com os outros. Não tem sobre isso. E sim, tem pessoas que vão compartilhar melhor e que vão se corresponder melhor a esse amor. Não é que Deus tenha seus favoritos, e sim pessoas que compreendem melhor o amor
do que algumas outras estão compreendendo. Então, use essa bênção e esse privilégio que é conhecer a Deus. O maior bênção e o maior privilégio que eu guardo aqui desse tópico, dessa lição, é o privilégio que nós temos, que eu tenho todos os dias, de conhecer a Deus. Todos os dias, 24 horas, tantos minutos aí que nós temos, né? Todos os dias. É um dia único que você tem a oportunidade de conhecer a Deus. Eu tinha um pastor, na verdade, eu não estou mais diretamente com ele, mas ele falava algo que me guardou muito. Ou seja, a oportunidade que você tem hoje nunca mais vai voltar atrás. O culto que você deixou de ir não vai voltar atrás. Então, ou seja, eu guardo isso também para os meus dias. O dia que se passou e que eu não pude crescer na minha vida espiritual é um dia que não vai voltar atrás. Mas eu poderia ter me dedicado mais. Então, o maior privilégio que você tem, que eu tenho, é nesse Deus que se fez acessível e nos deu essa bênção, esse privilégio, que é conhecê-lo. E quanto mais você conhece, mais você tem a oportunidade de fazê-lo conhecido. Então, a gente termina sempre com essa mesma ideia. O Deus que precisa ser conhecido por você e Deus vai te capacitar a ser conhecido através de você. Mas, para isso, você precisa ter e entender esse privilégio, que é conhecer a Deus. Essa é a maior bênção de todos. Amém. Amém. Então, agora a gente vai para a conclusão. Conclusão. Aquele que está em Deus por meio de Cristo e possui o Espírito Santo deve estar comprometido com o desejo ardente de proclamar as boas novas e transbordar o amor de Deus. Somente aquele que é amado pode amar, assim como aquele que reconhece que é abençoado tem o dever de abençoar o próximo. Então é isso. Amém. É isso, eles são abençoados. Agora a gente vai voltar aqui no momento de oração. Oremos para que possamos amar as almas perdidas, assim como Deus as amou. Então, Amém. Vamos lá, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Sou eu? É. Ah, tá. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de nós estarmos aqui no canal Boa Semente, trazendo tua mensagem através da revista Conectar Mais. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Eu quero te pedir especificamente nessa live para que nós possamos amar o pecador assim como tu o ama, que a gente venha ter missões no nosso coração e que a gente não venha negligenciar essa área na igreja. É muito bom fazer festividade, é muito bom fazer festa, cultos e outras coisas mais. Só que o culto, o nosso propósito maior deve ser, de fato, trazer o pecador para te conhecer e ser transformado por ti. Pois toda vez que uma alma volta, né, para sua casa, alguém conhece a sua palavra, existe festa no céu, existe festa na igreja, porque uma pessoa está sendo salva ali das garras do pecado, das garras do inimigo. Então, Deus, continue colocando na sua igreja o amor pelas almas, continue colocando dentro de nós essa vontade de fazer missões e que a gente venha trazer cada vez mais pessoas para conhecer esse amor que nos transforma, nos salva, nos renova e nos faz caminhar para a vida eterna contigo. Quero te pedir no domingo uma aula abençoada, que os irmãos venham, né, conseguir trazer essa mensagem da melhor forma possível, que os jovens venham conhecer mais de ti e que essa geração ela venha ter o amor dentro de si para pregar o seu evangelho. Por isso que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, galera.